Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Para fazer essa blusa, eu usei a agulha de tricô número 6 e o fio barroco 4. E eu tô deixando aqui na tela mais informações sobre o material utilizado e também a estimativa de novelos para cada tamanho do PPO GG. Se você usar o mesmo material que eu e tiver a mesma tensão de pontos que a minha, pode tecer a peça com a quantidade de pontos indicada aqui na tela para o seu tamanho. Para essa receita, você pode substituir o barroco 4 pelo fio ane usado duplo e tecer com a mesma quantidade de pontos que eu estou indicando agora. Se você usar outro material ou tiver uma tensão de ponto diferente da minha, use as medidas indicadas aqui na tela e faça o cálculo dos pontos para poder adaptar e iniciar a receita. Se você não sabe como fazer esse cálculo, eu deixei no box de informações o link da aula que eu ensino como fazer isso. As medidas do corpo indicadas na tela são referentes à circunferência do busto, e esse projeto é feito em duas partes separadas. Então, depois de calcular os pontos, divida por 2 para saber a quantidade de pontos para cada parte da peça. E se for necessário, ajuste para que cada uma dessas partes tenha uma quantidade par de pontos. Antes de mostrar para vocês como fazer os pontos utilizados nesse projeto, eu quero mostrar como ficou a estrutura da peça. Para fazer essa blusa, então, a gente vai precisar de duas partes iguais a essa. E para conferir todas as informações referentes à confecção dos pontos, é só continuar aqui assistindo a videoaula. Para ensinar os pontos para vocês aqui na aula, eu vou utilizar uma amostra de pontos, e aqui na minha amostra eu vou colocar uma quantidade total de 20 pontos na minha agulha de tricô. Eu estou utilizando para tecer essa peça o fio barroco 4 e a agulha de tricô número 6. Para conferir a quantidade de pontos indicada para cada tamanho do PPO GG, é só dar uma olhadinha aqui no início do vídeo. Depois de colocar a quantidade necessária de pontos na agulha, a gente vai trabalhar as primeiras duas carreiras do projeto em ponto meia. Então, na primeira e na segunda carreira da peça, lado direito e avesso, a gente trabalha todos os pontos em ponto meia. E as carreiras ímpares dessa peça definem o lado direito do projeto. Terminei a primeira carreira em ponto meia da minha amostra, agora eu viro para o outro lado e faço a segunda carreira, que é o avesso, também em ponto meia. Então, é só seguir até o finalzinho dessas duas primeiras carreiras, tecendo em meia. Depois de finalizar as primeiras duas carreiras em ponto meia, a gente vai começar a trabalhar no ponto que tem os furinhos. Agora, prestem bastante atenção nos detalhes que eu vou passar para vocês para não ter nenhum risco de errar nesse ponto. Para fazer os furinhos trabalhados no início do projeto, a gente vai trabalhar a terceira carreira da peça, iniciando com 2 pontos em meia, que são os pontos de borda. E agora, a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos juntos em meia e uma laçada. E essa laçada a gente vai dar de trás para frente na agulha. De novo, 2 pontos juntos em meia e uma laçada. 2 juntos em meia e uma laçada. E a gente segue até o final da carreira fazendo 2 juntos em meia e uma laçada. 2 juntos em meia e uma laçada. Chegando aqui no final da carreira da minha amostra, depois de ter dado uma laçada, eu finalizo fazendo os 2 últimos pontos de borda em ponto meia. Então, depois dos 2 pontos em meia que eu fiz de borda no início da carreira, eu iniciei a sequência fazendo 2 juntos em meia. Então, aqui no final, antes dos 2 pontos de borda, eu tenho que fazer uma laçada. Eu tenho que cuidar esse detalhe para começar com 2 juntos em meia e terminar com uma laçada, para não correr o risco de diminuir ou aumentar a quantidade de pontos nessa carreira. Agora que eu finalizei a terceira carreira do projeto, eu viro para o meu avesso e nessa quarta carreira eu trabalho todos os meus pontos em tricô, do início ao fim. Inclusive as laçadas que eu dei na carreira anterior, eu também faço em ponto tricô. Agora que eu já finalizei a quarta carreira do meu projeto, eu vou virar novamente
a minha amostra para o lado direito. E na quinta carreira, eu vou trabalhar ao contrário do que eu fiz na terceira carreira. Então, eu começo também fazendo os primeiros 2 pontos em ponto meia, que são os pontos de borda. E agora, ao invés de fazer 2 pontos juntos em meia e uma laçada, primeiro eu vou fazer a laçada e depois eu faço os 2 pontos juntos em ponto meia. Faço a laçada e 2 pontos juntos em meia. Uma laçada e 2 pontos juntos em meia. E sigo fazendo uma laçada e 2 pontos juntos em meia até o final da carreira. E chegando aqui no finalzinho da carreira da minha amostra, depois de ter feito 2 pontos juntos em meia, eu finalizo tecendo os 2 pontos de borda em ponto meia. Então, nessa quinta carreira do projeto, a quinta carreira da minha amostra, eu comecei a sequência dos pontos fazendo uma laçada e terminei fazendo 2 pontos juntos em meia. Agora que eu finalizei a minha quinta carreira, eu vou virar para o meu lado avesso e vou tecer a sexta carreira toda em ponto tricô. Então, do início ao fim da sexta carreira, é só tecer todos os pontinhos em ponto tricô. Depois de finalizar a sexta carreira do ponto, eu viro para o lado direito e vou ficar até o momento com esse resultado. Aqui eu trouxe a minha peça em tamanho real para mostrar para vocês. Então, esse aqui foi o início que a gente teceu agora na amostra. E a partir de agora eu vou começar a trabalhar no ponto meia listrado, que é esse pontinho aqui, ó, que vai se formando em carreiras de ponto meia e uma carreirinha que fica em evidência aqui no lado direito em ponto tricô. Esse ponto meia listrado é formado por uma sequência de 6 carreiras e agora já vou iniciar o passo a passo dele junto com vocês. Até agora eu já fiz 6 carreiras no meu projeto, na minha amostra, e a 7ª carreira eu vou tecer em ponto meia pelo lado direito, iniciando a sequência das 6 carreiras do ponto meia listrado, que é o ponto principal desse projeto. Então, do início até o final da 7ª carreira, eu sigo tecendo todos os pontos em meia. Depois de finalizar a 7ª carreira pelo lado direito, eu viro para o lado avesso, e a 8ª carreira eu teço toda em ponto tricô, do início até o fim. Então, 7ª carreira em ponto meia, 8ª carreira em ponto tricô. Terminei a 8ª carreira pelo avesso, viro novamente para o lado direito, e a 9ª carreira do projeto, a gente tece fazendo todos os pontos em ponto meia. Terminei a 9ª carreira em ponto meia pelo lado direito, viro para o lado avesso, e agora, a 10ª carreira, eu faço em ponto tricô. Depois de terminar essa carreira em tricô, a 10ª carreira em ponto tricô pelo avesso, eu vou virar para o lado direito, e a 11ª carreira do trabalho, a gente tece em ponto meia até o final. Depois de finalizar a 11ª carreira em meia pelo lado direito, a gente vai virar para o lado avesso, e agora, a 12ª carreira do ponto utilizado aqui nesse projeto, contando desde o início da primeira carreira, a gente vai tecer em ponto meia pelo lado avesso. Essa carreira em ponto meia pelo lado avesso vai ser a carreira que vai dar o detalhe do ponto tricô em relevo pelo lado direito. Porque o ponto tricô é o avesso do ponto meia. Então, quando a gente faz meia de um lado, a gente tem tricô do outro lado. Então, depois de finalizar essa carreira em ponto meia, pelo lado avesso, a gente vai virar para o lado direito e vai ficar com esse resultado aqui. Essas últimas 6 carreiras que eu trabalhei agora com vocês é referente ao ponto principal utilizado nesse projeto.
Eu vou fazer aqui na minha amostra mais 3 vezes a repetição dessas 6 últimas carreiras que eu teci agora, para mostrar de pertinho para vocês como fica no detalhe, e depois eu retorno para mostrar o resultado e para a gente continuar para o próximo passo, ok? Eu terminei de fazer mais 2 vezes a repetição das 6 últimas carreiras que eu tinha feito com vocês, e eu fiquei com esse resultado aqui na minha amostra. Na minha peça em tamanho real, eu continuei tecendo a repetição dessas 6 carreiras do ponto meia listrado até chegar em 41 centímetros de comprimento, medindo desde o início da base. Se vocês quiserem, podem fazer a blusa mais curta ou mais comprida, repetindo menos ou mais vezes a sequência dessas 6 carreiras. Aí essa adaptação de comprimento fica conforme o gosto de vocês, certo? Depois de finalizar o comprimento que vocês desejarem, tecendo nesse ponto meia listrado, a gente vai começar as carreiras de finalização. Então, nas próximas 4 carreiras, que são o início da finalização, a gente vai trabalhar no ponto malha, que é basicamente o que a gente fez aqui no início das carreiras do ponto meia listrado. A gente vai trabalhar as carreiras pelo lado direito em ponto meia e as carreiras pelo lado avesso em ponto tricô. Então, nessas próximas 4 carreiras, as 2 carreiras que eu for trabalhar pelo direito eu faço em meia e as 2 carreiras que eu for trabalhar pelo avesso eu faço em tricô. E já retorno para mostrar para vocês como que vai ficar o resultado. Depois de finalizar as últimas 4 carreiras, conforme as orientações que eu passei para vocês, fazendo meia pelo lado direito e tricô pelo lado avesso, eu fiquei com esse resultado para iniciar a finalização dos pontos do meu projeto. E a nível de conhecimento, caso vocês percebam que a peça fique um pouco enviesada enquanto vocês estiverem tecendo, não se preocupem, porque trabalhar com fio barroco 4 em alguns pontos é normal que isso aconteça. Mas depois, quando a gente fizer as finalizações, que a gente fizer a montagem da peça, as coisas vão se ajeitar. Bom, depois que eu fiz essas 4 carreiras aqui, que é basicamente as primeiras 4 carreiras do ponto meia listrado, eu vou começar a trabalhar novamente no ponto com buraquinhos, que é onde a gente faz as laçadas. Então, nas próximas 4 carreiras, eu vou repetir exatamente o que eu fiz aqui da terceira até a 6ª carreira junto com vocês. Depois que eu finalizar essas próximas 4 carreiras trabalhando no ponto com buraquinhos, eu retorno para mostrar como ficou o resultado e para a gente dar continuidade à finalização. Finalizei as 4 carreiras trabalhando com os buraquinhos, conforme eu orientei para vocês, seguindo o mesmo passo a passo que eu fiz da terceira até a 6ª carreira no início do projeto. Se vocês tiveram alguma dificuldade quando chegaram aqui na finalização da peça e não conseguiram tecer os pontos com buraquinhos, eu sugiro que vocês retornem um pouquinho antes aqui no início da aula para poderem assistir novamente a explicação aqui do início da peça, certo? E depois de finalizar essas 4 carreiras trabalhando no ponto com buraquinhos, a gente vai fazer as últimas 2 carreiras do projeto que são trabalhadas em ponto meia. Então, tanto na carreira do lado direito quanto na carreira do lado avesso, nas próximas 2 carreiras eu teço todos os pontos em meia. Terminei as 2 últimas carreiras em ponto meia, ficando com esse resultado aqui no final do meu projeto. Então, conforme vocês podem perceber, o que a gente fez aqui na finalização foi basicamente um espelho do que a gente fez aqui no início da peça. Agora, o próximo passo é fazer o arremate final dos pontos. Para fazer isso, a gente vai arrematar pelo lado direito do projeto e a gente inicia tecendo os primeiros 2 pontos em ponto meia e derruba o ponto anterior por cima do último. Faz o próximo ponto em meia e derruba o anterior por cima do último. Tece o seguinte em meia e derruba o anterior por cima do último. E a gente vai fazendo isso, tecendo o próximo em meia e derrubando o anterior por cima do último, até finalizar todos os pontos que estiverem na agulha da mão esquerda. E aqui no finalzinho, quando a gente estiver só com um pontinho na agulha da mão direita, a gente vai dar uma laçadinha aqui no fio que vem do novelo, passar por dentro desse último aluzinho aqui, só para garantir que o ponto fique bem apertadinho. A gente corta essa ponta aqui e puxa, deixando um pedaço de fio para poder fazer a costura do ombro. E eu fiquei com esse resultado aqui na finalização da minha amostra de pontos, que é o mesmo resultado na finalização do meu projeto em tamanho real. E toda a amostra de pontos que eu teci com vocês aqui durante a videoaula ficou com esse resultado final. Depois de finalizar as 2 partes do projeto, o próximo passo é dar início à montagem fazendo a costura dos ombros. Para isso, a gente vai deixar pelo menos os 25 centímetros centrais abertos para a abertura do decote
E aqui eu já coloquei 2 alfinetes, um em cada lado da peça, para delimitar a quantidade de pontos que eu vou utilizar para fazer a costura dos ombros. Então, além de medir com a fita métrica, eu também contei a quantidade de pontos da lateral em direção ao alfinete, dos 2 lados, para ter certeza que eu vou ficar com a mesma quantidade de pontos, com a mesma medida em cada um dos ombros. Caso vocês não saibam como fazer costura no tricô, aqui no canal já tem uma aula que eu explico com detalhes como fazer isso, e eu vou deixar o link dessa aula de apoio disponível aqui na descrição desse vídeo. Depois de fazer essa costura dos ombros, o próximo passo é fazer o acabamento das cavas, fazendo uma pequena manguinha aqui de acabamento nas laterais da peça. Então, eu já coloquei aqui meus alfinetes para mostrar qual vai ser a altura de cava que eu vou utilizar aqui no meu projeto. A peça que eu tô tecendo é a que veste tamanho P, e a minha altura de cava é de 17 centímetros. E eu tô deixando aqui na tela sugestões de altura de cava para outros tamanhos do PP ao GG. Se vocês quiserem adaptar e fazer alguma modificação na altura de cava, podem fazer essa adaptação conforme o gosto ou a necessidade de vocês. Para fazer a costura dos ombros, eu vou iniciar da lateral em direção ao alfinete, tanto desse quanto desse outro lado aqui. E depois que eu finalizar essas costuras, eu retorno para mostrar para vocês como que eu vou fazer esse acabamento da cava. Eu já finalizei a costura dos 2 ombros e agora eu vou levantar os pontos para fazer o acabamento das manguinhas, conforme eu falei antes para vocês. Então, eu já amarrei a ponta do fio que vem do novelo pelo lado avesso da peça, logo em seguida, depois desse marcador que eu coloquei aqui para mostrar a altura de cava do meu projeto. Então, conforme eu já tinha falado também para vocês, a altura de cava do tamanho que veste P que eu indiquei são de 17 centímetros. Então, daqui do alfinete até a costura do ombro eu tenho 17 centímetros e da costura do ombro até o outro alfinete, aqui do outro lado, eu também tenho 17 centímetros. Para levantar os pontos, a gente precisa ficar com o projeto virado com o lado direito dele pra gente. E agora, eu vou pegar minha agulha de tricô para começar a levantar esses pontos. Então, eu vou vir aqui, depois desse marcadorzinho, e vou introduzir a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto de borda, e vou levantar um ponto desse fiozinho que vem do novelo, colocando aqui um pontinho na minha agulha de tricô. Às vezes dá uma escapadinha, o que é bem normal, mas daí a gente vai lá e tenta de novo. Coloquei o primeiro pontinho dessa manguinha aqui na minha agulha, e agora eu vou pular uma carreira pulando um fiozinho. Então, eu vou introduzir a minha agulha, novamente, entre o primeiro e o segundo ponto de borda, e levanto outro ponto. Agora, eu vou pular 2 carreiras, ou seja, eu vou pular 2 fiozinhos. Cada fiozinho desses aqui, entre o primeiro e o segundo ponto de borda, é referente a uma carreira. Então, agora eu vou pular 2 carreiras. Pulo esse e esse fiozinho, e no próximo buraquinho entre o primeiro e o segundo ponto de borda, eu levanto outro ponto. Agora, eu vou pular uma carreira e levanto outro ponto. Novamente, pulo 2 carreiras, esse e esse fiozinho, e no próximo espacinho, levanto outro ponto. E eu vou fazendo isso, intercalando entre levantar um ponto, pulando uma carreira, e depois pulando 2 carreiras, até chegar no outro alfinete. Então, é bem simples, bem tranquilo de fazer. Sempre introduzindo a agulha no espaço entre o primeiro e o segundo ponto de borda, pulando um fiozinho e depois pulando 2 fiozinhos. E eu vou ficando com esse resultado aqui. Depois que eu chegar lá no meu outro alfinete, eu retorno para mostrar para vocês como ficou e a indicação do próximo passo. Segui levantando os pontos até chegar no outro alfinete e fiquei com esse resultado aqui na minha agulha. O ideal é que aqui a gente conte a quantidade de pontos que a gente levantou para tentar levantar a mesma quantidade de pontos lá do outro lado para fazer a outra manguinha. Mas antes disso, antes de fazer essa contagem, eu quero dar uma dica aqui para vocês. Normalmente, quando a gente levanta os pontos assim, eles ficam um pouco frouxinhos na agulha. Então, para ajustar bem a tensão do ponto, eu venho aqui, desde o primeiro pontinho que eu levantei, e com a ajuda da minha agulha de tapeçaria, eu vou ir ajustando a tensão. Então, eu vou levantando aqui, pontinho por pontinho, ó, e vocês vão percebendo que vai ter uma sobra de fio. E a ideia é levar essa sobra lá para a ponta do fio que tá vindo do novelo, para depois, sim, começar a tecer nas carreiras da manguinha. Então, é só seguir fazendo isso, ó, levantando pontinho por pontinho para fazer o ajuste da tensão.
Terminei de ajustar a tensão dos pontos que eu coloquei na minha agulha e para vocês terem uma ideia, eu levantei aqui um total de 54 pontos. Não se prendam a essa minha quantidade de pontos, porque isso pode mudar conforme a tensão do ponto de vocês, conforme o tamanho que vocês estiverem tecendo e também caso vocês troquem para outro material. Depois de levantar esses pontos, a gente vai trabalhar 4 carreiras em ponto meia para fazer o acabamento da manga. Então, tanto do lado direito quanto do lado avesso, a gente vai tecer todas essas carreiras em ponto meia. E depois, a gente vai finalizar fazendo o arremate final dos pontos pelo lado direito da peça. E esse arremate deve ser feito da mesma forma, com a mesma orientação que eu passei para vocês, quando eu estava finalizando o arremate dos pontos na amostra. Então, eu vou terminar de fazer essas 4 carreiras, vou fazer o arremate final dos pontos e depois eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado da manguinha. Eu já terminei de fazer as 4 carreiras de ponto meia e depois fiz o arremate final dos pontos. Eu deixei até uma observação na tela, no take anterior do vídeo, para falar que o arremate final dos pontos vai ser feito pelo lado avesso e não pelo lado direito, conforme eu havia falado no áudio. Então, depois de finalizar esse acabamento aqui da manguinha, que ficou com esse resultado, a gente vai fazer o mesmo processo lá do outro lado para fazer a outra manguinha também. Depois de finalizar as 2 manguinhas, o próximo passo é fazer a costura nas laterais. Eu, inclusive, já deixei um pedaço grande de fio sobrando depois de fazer o arremate dos pontos das mangas para poder fazer a costura na lateral. Então, eu vou começar costurando aqui na parte da abinha da manga, indo em direção à parte de baixo da blusa e vou fazer isso dos 2 lados. Depois que eu finalizar as minhas costuras, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado. E depois de finalizar as costuras e esconder as pontinhas de fio que sobraram para o lado avesso da peça, a blusa está prontinha para ser usada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham gostado desse projeto. Quem gostou, lembra de comentar aqui embaixo para me dizer o que achou e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um super beijo pra vocês e até o próximo. Tchauzinho!